Olá, pessoal, bem-vindos. Muito obrigado por terem aceitado o meu convite. Mais um bate-papo virtual do Informática Hoje. Infelizmente, a gente ainda não pode se reunir presencialmente. Esse é um efeito colateral dessa pandemia terrível, mas ao menos a gente consegue se ver e se conversar e reunir, inclusive, gente de fora de São Paulo. Como vocês vão ver, só 2 de nós estamos em São Paulo, os outros todos estão fora. Então é uma oportunidade que a gente precisa aproveitar. Muito obrigado por terem disponibilizado o tempo e a agenda de vocês para esse bate-papo. Muito obrigado aos nossos convidados, aos participantes do debate, o Alexandro Filipe, que é o gerente executivo de transformação digital do Banrisul, ao Ana Matar, CIO da TIM, o César Santos, CIO da Claro, o Hélio Mariano, CIO da cooperativa Ailos, e o Vanberg Oliveira, que é o superintendente de TI do Banco do Nordeste. Eu quero fazer um agradecimento especial ao apoio que a gente recebeu da BMC, que é a patrocinadora desse encontro, e está representada aqui pela Márcia Nakahara, que é a Country Director da BMC no Brasil, e pelo Vicente Perrone. O Vicente vai, ao final da nossa conversa, vai conversar com vocês. O Vicente é gerente regional de vendas da BMC. Eu queria, primeiro, dar a palavra para a Márcia, dar as boas-vindas para vocês, antes da gente começar o nosso papo. Márcia, por favor, a bola está com você. Prazer ver você de novo, Wilson, estar aqui com você. Prazer maior ainda ter vocês, empresas conceituadas do mercado brasileiro, com executivos também conceituados. Um grande prazer, uma grande honra tê-los aqui conosco no nosso evento. Eu acho que, como o Wilson comentou, infelizmente, a gente, com essa questão que a gente passa hoje em dia, o mundo está passando hoje em dia, a gente não pode se ver, a gente não pode ter o prazer de nos falarmos pessoalmente, mas olhando sempre o lado bom da coisa, acho que está aqui uma grande oportunidade para a gente poder trocar uma experiência, trocar informações com profissionais tão experientes no mercado brasileiro como vocês. Acho que, mais uma vez, é uma honra para nós poder tê-los aqui, e eu desejo a todos um excelente evento. Wilson, com você. Obrigado, Márcia. Eu acho sempre importante a gente destacar o apoio dos patrocinadores, da indústria de TI, que tem, ao longo desses 36 anos do Informática Hoje, tem nos apoiado. São os patrocinadores, os anunciantes das nossas publicações, do Informática Hoje, o Anuário Informática Hoje, o Anuário Telecom, que ao longo desses 36 anos tem recebido um apoio expressivo da indústria brasileira de TI e de telecom, e é graças a esse apoio que a gente consegue manter a independência e fazer esse trabalho jornalístico com credibilidade, com confiabilidade do nosso público ao longo de tanto tempo. Eu propus para vocês como tema a centralidade no cliente, o melhor caminho entre o discurso e a prática. Vocês sabem melhor do que eu que essa história de experiência, de centralidade no cliente vem de muito tempo. Lá desde os anos 70, o Peter Drucker já falava que o dever principal, objetivo final das empresas sempre foi a satisfação dos clientes. E essa satisfação do cliente dependia da construção de uma base de atendimento às necessidades, realidades, valores dos clientes. Então, isso não é novidade. A novidade é que, a partir de algum tempo para cá, identificar essas necessidades e atendê-las passou a ser um desafio muito grande para se reduzir a burocracia, para se reduzir a distância entre as empresas e os clientes. E, justamente para começar a nossa conversa, eu queria ouvir de vocês como é que vocês fazem para oferecer aos clientes de vocês as melhores informações para a tomada de decisão mais rápida, mais eficiente,
aumentar a produtividade do relacionamento das empresas com os clientes, de alguma forma com a automatização da implantação das soluções que vocês oferecem para os clientes de vocês. Vamos começar então pela Auana, CIO da TIM. Auana, conta aí como é a experiência da TIM em incrementar a implementação das soluções de relacionamento com os clientes para aumentar a fidelização e aumentar os resultados, que depois até a gente vai discutir como medir esses resultados no relacionamento da TIM com os clientes. Boa noite, Wilson, obrigada, boa noite a todos, é uma honra estar aqui nessa mesa redonda, né, com tanto profissional bacana, que eu respeito muito. A gente tem uma obsessão pelo tema experiência do cliente, né, na TIM, com metas bastante claras. E nesse momento que a gente viveu, né, nos últimos, vamos dizer assim, um ano, quase um ano e meio, né, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, a gente evoluiu bastante nas soluções de autoatendimento. E usando muito machine learning, usando AI para resolver as demandas dos clientes, sabe, Wilson? E a gente viu que a gente quebrou alguns paradigmas. Né? Vou dar um exemplo de um projeto bacana nosso, que é a Thaís, que é a nossa URA cognitiva, né? O nosso AI na TIM. Né? A gente tinha um projeto que a gente começou ele num squad com uma equipe, né, em janeiro e fevereiro juntas. Em março, todo mundo foi para casa, e ao longo de 1 ano, a gente implementou, né, toda a URA cognitiva, escutando o que os clientes estavam demandando, adaptando os serviços para deixar à disposição deles, resolvendo aquelas demandas ali, trazendo um nível de satisfação, né, estando à disposição do cliente no momento que ele precisou. Nós conseguimos colocar 100% dos nossos call centers próprios trabalhando de casa, com segurança, não reduzimos nossos horários de atendimento, e no final das contas a gente fala de telecom como telecom um serviço básico, né? Então foi muito importante para nós ver que era possível fazer aquilo, talvez de uma forma muito mais veloz do que a gente pensava, com menos rituais. Então, quebramos uma série de paradigmas, né? Esse tema de estarmos todos na mesma sala, a gente continua todos na mesma sala, mas na mesma sala virtual, como estamos aqui. E no final do dia, o que acontece, né? A gente vê um cliente que conseguiu ser atendido, que conseguiu usar aquele serviço básico que é telecom, que conseguiu ter sua demanda, né, resolvida. Isso tudo é tecnologia a serviço dele. Né? Então, é uma satisfação muito grande e cria um propósito para o nosso trabalho, né, de todo dia, que é ver que você está resolvendo um problema real de pessoas reais, que têm demandas reais, né, e que aquilo faz sentido na vida de alguém. Então, o uso de AI para a gente, né, ao longo do ano passado, e a automação desses processos de atendimento foram, assim, cruciais para a gente ver que de fato, a gente tem um país muito diverso e com pessoas que adotam, sim, uma experiência digital quando ela é pensada no cliente, quando ela é modelada para o cliente, quando ela tem o cliente no centro. Muito bom, obrigado, Auana. Então, eu queria ouvir um pouco o Alexandro, porque ele traz uma experiência de um banco público, como o Banrisul, e acho importante a gente entender como um banco público como o Banrisul investe na experiência dos seus clientes. Vamos lá, Alexandra, com você. Olá, boa noite a todos aqui. Como bem o Wilson trouxe, né, eu trabalho aqui em uma instituição pública, então a gente tem uma série de diferenças aí, digamos, do setor privado, né, para avançar nesse aspecto, vários aspectos aí em relação ao desenvolvimento. O Banrisul, nós iniciamos aí em 2018 um trabalho mais forte relacionado a essa questão de transformação digital. Então, estamos aí há 3 anos nessa empreitada, nessa mudança,
E a partir dessa visão, dessa mudança, a partir de 2018, onde o Banrisul procurou uma aproximação mais forte ainda de trazer o cliente, de ouvir, digamos assim, mais os anseios e trazer ele para o desenvolvimento de produtos. Então, em 2018, a gente iniciou esse movimento de transformação digital, onde a gente começou a atuar mais fortemente com as áreas de tecnologia e negócio reunidas, e por consequência, né, buscando aí as alternativas, as necessidades dos nossos clientes, sejam em novos produtos ou em melhorias de produtos que eles já atuavam. E assim como a Ana trouxe, o uso de inteligência artificial, machine learning, a gente começou agora, pós-pandemia, digamos que os nossos apps tiveram um aumento assim, exponencial de uso, né? Então, desde monitoração, entender os comportamentos dos clientes dentro do app, das necessidades desse cliente, o que ele vem buscar, por onde ele navega. Então, tudo isso, toda essa visão e aprendizado em cima disso nos ajuda a direcionar melhor os produtos, para que a gente consiga direcionar para que tenhamos aí um resultado mais significativo e um atendimento melhor para os nossos clientes. Então, tem vários conceitos aí que foram utilizados e a gente passar a fazer mais, desde entrevistas mais com clientes ou pesquisas e agora acompanhamento, nos ajudou bastante no direcionamento agora. E como a gente tinha iniciado em 2018, quando entramos ali na pandemia, onde passamos a atuar aí de casa, né, e o uso dos apps, o uso dos canais digitais aumentaram muito, então a gente tem muita agência aqui no Sul, né, mas aí o uso do app, o uso dos canais tiveram um crescimento muito grande. Então, o uso de machine learning, o uso desses conceitos de monitoração, e aí fazendo um data mining para entendimento, nos ajudou muito a direcionar os nossos produtos, a direcionar aquilo que o cliente vem necessitando, vem precisando, a buscar aí dentro dos nossos meios digitais, né? Hoje, eu atuo mais forte em cima do app, do Banrisul Digital, que é o nosso aplicativo, e mais de 50% de toda a movimentação financeira já acontece dentro de um app. Então, a importância de a gente ter esses canais digitais, entender o comportamento, o autoatendimento, isso foi uma mudança, a Ana falou um pouquinho também desse autoatendimento, mas isso para nós foi uma mudança muito grande, onde tu tem muitas vezes alguém te atendendo, um vendedor, digamos assim, uma agência te atendendo, para um modelo onde o cliente passa a se atender nos meios digitais. Então, muda muito a visão que temos do cliente, a necessidade do cliente, como ele interage. Então, toda a experiência dele, ela precisa ser repensada, para que a gente consiga guiar da melhor forma esse cliente dentro dos seus produtos ou das necessidades que ele tem. A questão de uso também muito forte da inteligência artificial para poder buscar os produtos ou a melhor configuração para cada cliente, para cada perfil, para cada pessoa. A gente trabalha hoje muito mais na pessoa, já não mais em perfis, né? Então, tu atua lá fortemente na necessidade daquela pessoa. Então, a gente tem uma infinidade de dados, informações de cada cliente, e a gente precisa utilizar isso, né? Utilizamos isso para buscar a melhor solução para cada um, para cada pessoa, para cada cidadão que está utilizando ali o seu produto, buscando um produto financeiro, um crédito, um cartão, uma renegociação, então o que for ali, né, nessa área financeira. Acho que é isso, Wilson. Obrigado, Alexandre. Eu queria... Bom, vamos um banco do extremo sul do país, um banco público do extremo sul, para um banco público do Nordeste. Bom, o Banco Nordeste, ele fica aqui em Fortaleza, sede, né? A gente tem atuação em todo o Nordeste, e no Norte de Minas e Norte do Espírito Santo. E o Banco Nordeste, ele tem é um banco público federal, né? Então a gente tem um foco muito forte hoje no microcrédito urbano. A gente diz aqui que a gente faz do alfinete ao foguete, né? Então, a gente tem operações aqui de crédito para o pipoqueiro, a costureira, e também tem aplicações, investimentos para a construção de portos, aeroportos, eólicas e assim por diante.
Mas o nosso forte, né, a nossa base de clientes, já que a gente está falando de cliente, é o microcrédito urbano e rural. A gente tem aí quase 4 milhões de clientes, né, e desses clientes a gente tem aí uma boa parte do processo ele é muito manual. A gente tinha muita ida de cliente à agência para poder fazer a concessão, fazer o pagamento do crédito, o desembolso, reembolso. Em 2017, eu era gestor da área de canais do banco, então eu atuava na área de canais, cartões, seguros, e aí voltei para a TI, né? Voltei como CIO. Eu voltei com a missão de fazer um projeto de transformação digital. E nesse projeto, a gente tinha como missão potencializar o uso dos canais digitais. Então, naquele momento, a gente tinha os canais digitais ainda muito tímidos, né? E hoje a gente já tem mais de 90% das nossas operações fora do caixa, né, do terminal de caixa na agência. Então, a gente já permite hoje que nossos clientes, em mais de 90% dos casos, não precisem ir à agência fazer qualquer transação bancária, né, o que reduz o custo do banco e aumenta tanto a capilaridade como a facilidade para o cliente. E a gente tinha uma necessidade muito forte na parte de microcrédito urbano, que era o programa chamado Crédito Amigo, onde a gente tinha que oferecer a esses clientes toda uma estratégia, uma app específica para eles, para fazer toda a parte da concessão, do pagamento, todo o canal digital, inclusive a assinatura do contrato. Então, em 2019, 2020, a gente trabalhou num projeto chamado Crédito Amigo Digital, e a gente pegou essa base de clientes, né, cerca de 3 milhões de clientes, para que pudesse tombar toda para esses canais digitais. Então, basicamente, esses clientes, que é o que mais iam à agência, utilizar lá os serviços na agência, consumindo back-office da agência, fazendo que a gente tivesse uma estrutura mais robusta, eles hoje podem fazer, por meio dos seus dispositivos móveis, todo o processo de crédito, desde a concessão até o pagamento, até a renegociação, usando os canais digitais do banco. Então, essa foi a principal transformação que a gente teve, e isso teve um benefício muito grande para o cliente. E lembrando que todo esse modelo, todo esse projeto, ele foi feito por meio de oficinas de design thinking, onde a gente trabalhou junto com o cliente na construção da app. A gente trouxe o cliente para essas oficinas, para que eles desenhassem a necessidade deles e a visão que eles tinham como usar a ferramenta, e a partir desses insights, desses inputs, desses clientes, foi que a gente construiu a nossa solução com a presença dele em todas as etapas do desenvolvimento, desde a concepção até a validação. Muito bom. Agora eu queria passar a bola para o Hélio Mariano, que é o CIO da cooperativa Ailos. Primeiro, quero que ele conte um pouco o que é o sistema Ailos, que acho que pouca gente, pelo menos aqui do sudeste de São Paulo para cima, pouca gente conhece o sistema Ailos, que é um sistema de um conglomerado de cooperativas, e me dissesse como é esse relacionamento, quem são os clientes finais da cooperativa, do sistema Ailos, na verdade, e como é esse relacionamento, como é que se faz a fidelização dos clientes da Ailos. Vamos lá, Hélio. Obrigado, Wilson. É um prazer estar aqui. Bom, assim, né, primeiro, Ailos, né, um sistema de cooperativas de crédito. Somos 13 cooperativas, 1.100.000 cooperados. Temos presença forte aqui na região sul, em particular em Santa Catarina, mas também em Rio Grande do Sul e Paraná. E destaque, né, que como cooperativa de crédito, os donos são os associados, que são os cooperados, né, os próprios donos. Isso traz, né, uma pressão muito grande em termos de resultado, no sentido de entregar, né, experiência, né, conveniência, produtos e serviços, mas também com custos diferenciados e que gerem resultado, né, no final. Então, a gente não fala em lucro, mas fala em sobras que são divididas, retornadas para os próprios cooperados, né, para os associados. Então, assim, para entregar, né, solução, né, de tomada de decisão rápida, a gente investe muito em relacionamento próximo. Então, como cooperativa de crédito, o diferencial é estar próximo à localidade, à comunidade, conhecer muito bem o cooperado e as necessidades dele. Então, entender qual que é a demanda, qual que é o perfil, qual que é a melhor oferta, então, com analytics, né, informações, o tete-a-tete, as informações, né, de consulta, de conversas, né, dos postos de atendimento direto com os cooperados, e ter o máximo de informação a respeito desse relacionamento. A gente experimentou, né, no ano passado, aí, 2 semanas de postos de atendimento fechados. Os primeiros lockdowns aconteceram aqui no estado e foi uma experiência diferente para as cooperativas, porque não era comum esse atendimento presencial ficar fechado, e aí o atendimento teve que ser direcionado para saque e para autoatendimento,
E isso gerou, né, novas experiências e também, de um lado, uma vontade de fazer dar certo de todo mundo que estava envolvido, inclusive o próprio cooperado, mas do outro, uma demanda muito maior pelo autoatendimento. Apesar da gente já estar, né, naquela época com o aplicativo atualizado, né, Internet Bank, nosso que a gente chama de conta online, os terminais de autoatendimento já mais, em versões mais recentes, atualizadas e modernizadas, foi um grande desafio de adaptação. A gente também, né, lançou nosso assistente virtual, né, a gente chama de Ayla, né, com inteligência artificial, para poder dar ali os primeiros atendimentos, resolver algumas transações, algumas situações, para depois poder direcionar para atendimento humano, que ainda muitas vezes ainda se busca, quero falar com alguém, né, eu quero resolver com uma pessoa aquela situação. Então, esse conjunto, né, de soluções, né, de analytics, CRM, de inteligência artificial, chatbot, e forma de estar presente, né, no dia a dia do cooperado, entregando informação para ele sobre produtos, serviços, taxas, ofertas, dia a dia dele com a cooperativa em relação a consumo de cheque especial, consumo de cartão, como que estão essas, né, necessidades dele frente ao que ele está vivenciando na cooperativa, como é que a gente pode oferecer isso, né, mais perto, mais próximo e ao clique dos dedos. Cada vez está mais tudo isso, né, no próprio mobile, como foi falado, seja as informações ou sejam os acessos, né, as demandas, elas vêm muito por ali mesmo, né? E é isso, cooperativa, né, muito contato, muita proximidade, né, e através do relacionamento a gente consiga se diferenciar, né, como uma instituição financeira diferenciada para o cooperado. Obrigado, Hélio. Bom, alguns de vocês já se referiram à mobilidade, aos recursos e as novidades que essa interação via canais digitais móveis, como isso tem acontecido. E então a gente tem, agora eu quero ouvir o César, meu amigo César, CIO da Claro, porque além de se preocupar em incrementar de alguma forma o relacionamento da Claro com seus clientes finais, ela também precisa prover meios para que as empresas clientes se relacionem de uma forma eficiente e produtiva com os seus clientes. Não é um desafio fácil, né, César? Boa noite, Wilson. Boa noite a todos os ilustres colegas aqui, profissionais de altíssima qualidade. É sempre um prazer, né, vir trazer um pouco dessa nossa experiência, e é sempre um aprendizado, né? Eu diria que essa mesa, ela sempre traz alguns bons aprendizados aqui para a gente poder levar para o nosso dia a dia. Então, esse benchmark aqui é fundamental. De fato, né, Wilson, a Claro, ela vem se destacando, né, bastante no mercado de comunicação, de entretenimento. Primeiro, porque precisa ter uma fundação realmente muito forte, né? Então, a gente trabalha aqui com praticamente ponta a ponta no Brasil, com todos os tipos aqui de indústria, segmentos, dando melhor cobertura, com infraestrutura, seja na parte móvel, na parte fixa, TV, de uma maneira geral, né? Mercado de B2B, de B2C. Então, o nosso compromisso é, de fato, estar com a operação, né, sempre muito estável e trabalhando sempre forte para que todas essas interoperabilidades, né, independente do serviço, fiquem à disposição da população, né? Então, acho que esse é um compromisso muito forte. Além disso, a Claro vem trabalhando muito no conceito de Customer Experience, né? Desde 2019, né, os nossos indicadores, né, de resultado, eles têm um componente muito forte, que é o NPS, né, onde nós temos, assim, uma ambição muito grande, né, em estar trazendo sempre a melhor experiência para o nosso cliente. Então, essa obsessão nossa realmente por buscar, né, essa melhor qualidade, ouvir o cliente, isso está muito no nosso DNA, muito dentro do nosso dia a dia. Não obstante a isso, né, a Claro também criou uma vice-presidência focada em Customer Experience, né? Então nós temos um líder, né, forte de CX, assim como nós chamamos aqui dentro, e nós propagamos isso, né, por toda a organização. Então nós começamos a
formar os nossos champions, né, em CX, em cada uma das áreas, seja na área de tecnologia, seja na área de produtos, seja na área de vendas, para que, de fato, né, qualquer coisa que, de fato, a gente venha a construir, seja um projeto, um serviço, a gente possa estar pautado muito fundamentado na experiência do cliente, né. Uma das coisas que nós fizemos também, de 2019 para cá, foi criar o que nós chamamos de um novo modelo operacional, né, onde algumas estruturas começaram a vivenciar essas entregas através de produtos, né, são times multidisciplinares, né, e no conceito de produto, aquilo que está, né, como a nossa primeira visão é o customer centric, né, ou seja, o cliente acima de tudo. Então, qualquer descritivo, qualquer produto, ele começa com uma cerimônia onde a gente faz uma narrativa, né, de como seria a experiência, né, do cliente em cima desse produto. Então, é um conceito muito bacana, né, e a gente está tombando a empresa, né, para dentro desse conceito. Alguns produtos, né, para a gente poder tangibilizar, que nós fizemos, né, o próprio lançamento do Claro Pay, né, nós fizemos um piloto ali em novembro, em março, nós de fato lançamos aí, né, no mercado, depois de um business simulation do Claro Pay, que já vem numa linha de diversidade, né, dos nossos produtos e serviços, né, da Claro. Então a gente focou muito ali no mercado financeiro, então nós acreditamos muito, né, nesse produto, e esse produto nasceu, né, de um trabalho em conjunto, né, tanto da área de tecnologia quanto da área de business, focado numa business unit de mercado financeiro, né, a gente chama de Fintelco, né, que é buscar um pouco dessa experiência, um pouco dessas novas receitas em mercados adjacentes. E o Claro Pay nasceu baseado numa experiência focada em cliente. Então, nós começamos lá atrás, fazendo todo um trabalho, né, de design thinking, indo no mercado, vendo a aderência. Já desde 2018, nós pensávamos muito, né, em como esse mercado, né, financeiro, né, e fintech iria despontar no Brasil. Então, a Claro também está presente nesse segmento. Uma outra atribuição nossa foi o lançamento do Claro Box, né, Claro Box TV. E também estamos tentando, né, aprimorar cada vez mais nessa visão de produto, essa experiência do cliente, né, com o entretenimento. Então, isso também vem de encontro, né, ao que nós chamamos de procurar olhar o cliente e personalizar oferta, segmentação, jornada, né, isso tudo traz para a gente um resultado expressivo, né. Um terceiro, né, programa que eu posso citar é o Solar, né, o Solar, ele é um programa que nós começamos em 2017, muito bem estruturado, focado em transformar toda a experiência do cliente, né? Então, não é um programa onde a gente foca apenas em decomissionar alguns canais ou transformar a jornada de alguns sistemas, mas é de olhar para a visão do cliente, né, e personalizar tudo aquilo que toca, seja na retenção, seja na aquisição, e aí por trás, com toda a parte de analytics, com machine learning, inteligência artificial, e isso tudo, né, eu diria que todas essas tecnologias, né, combinadas, elas trazem um potencial absurdo, né, em termos de receita, de captação, de posicionamento, de experiência, e é dessa maneira que a Claro vem alcançando esses resultados expressivos aí nos últimos anos. Vocês sabem que a área de TI, especialmente, em geral as corporações são assim, mas a área de TI de uma forma mais frequente, adora siglas, adora adotar siglas novas expressões e tal. O César acabou de falar em NPS, que é Net Promoter Score, que é uma forma de se medir, de se avaliar a experiência do cliente. Tem algumas outras, CSAT, CES, etc., que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu queria falar de uma em particular, que é a PCX, que são as plataformas de Customer Experience. E eu
queria saber como é que funciona isso, se algum de vocês utiliza esse formato de plataformas de CX, e queria que vocês me contassem como essas coisas funcionam. Verdade, Wilson, acho que é um conjunto de ferramentas e práticas para monitorar a experiência do cliente, né? Então, a gente falou, por exemplo, do NPS. Hoje, na TIM, por exemplo, a gente, né, há alguns anos, a gente mede já o NPS do cliente em algumas jornadas, né? Em touch points, né, em pontos específicos de algumas jornadas, ao final de algumas jornadas, para a gente entender e retroalimentar a empresa o que está funcionando e o que não está funcionando, né? Porque os processos evoluem, os produtos são lançados e a experiência precisa evoluir, né? O cliente cria demandas novas. Então, temos também uma série de softwares, por exemplo, né, como na Barinsul, a gente teve esse exemplo, a gente tem uma série de softwares que conseguem nos ajudar no monitoramento do uso das aplicações, para entender como é que é de verdade a experiência do cliente usando aquele nosso aplicativo. Não é só uma questão de disponibilidade, é uma questão, né, de como que é a experiência dele ali dentro, ele consegue rapidamente resolver a demanda dele, né? Vamos dizer assim, a melhor experiência seria aquela que, com um clique, eu resolvo a minha demanda. Então, a gente tem uma série de ferramentas e uma série de dados gerados por essas ferramentas que acho que combinados, e aí a gente tem que separar o que faz sentido analisar e o que não faz sentido analisar, não vai agregar, eles têm que ser colocados em ação, em plano de ação mesmo, né, em melhoria de produto, em melhoria de processo, em melhoria de aplicativo, de sistema, né, de back-end, enfim, para a gente conseguir elevar o NPS ou o CSI, né, a série de siglas que a gente já conhece, que no final das contas é a experiência e a satisfação daquele cliente com a empresa, com o nosso serviço, com a nossa marca, né? Bom, a Ana já acabou de introduzir mais uma sigla, que é a CES, né, que é justamente o índice de esforço do cliente. Quantos cliques ele precisa dar na interação, quer dizer, quanto mais breve for esse processo de interação, maior a satisfação e maior a chance de fidelização do cliente. Mas eu tenho uma curiosidade, eu queria ouvir o Vanberg. Sempre me intriga a gestão, especialmente a gestão da TI nos bancos públicos, e um banco com esse perfil que o Vanberg descreveu para a gente. Eu queria saber se vocês têm essa preocupação, Vanberg, de fazer esse monitoramento e utilizar métricas para avaliar a experiência dos clientes de vocês. Opa, temos sim também. A gente tem tanto do tradicional, né, nos canais físicos, que é o tradicional, fazer ali naquela experiência dentro da rede de agência, mas também a gente está indo também para os canais digitais. Uma outra coisa que a gente faz também é justamente na questão do Mobile Bank, por exemplo. Nosso Mobile Bank, a gente tem uma ferramenta que a gente faz toda a análise do mapa de calor, né, no uso do smartphone, onde é que o cliente clica mais, como é que ele gosta de tal opção, qual opção ele vai até o final e ele não conclui a transação. Por que isso é importante? Com essas informações, a gente consegue gerar informação de entender qual é o posicionamento daquela tela na visão do cliente. E a gente está num projeto agora de modernização do Mobile Bank, onde a ideia é que justamente toda a customização da tela seja com base na experiência dele. Quanto mais ele usa uma determinada solução, o redesenho, né, o draw da tela do Mobile Bank dele vai ser personalizado baseado na experiência dele nos últimos meses. Então, a gente tem que pegar essa informação justamente para saber se tem algum tipo de opção que está lá escondida e ninguém está utilizando, ou se tem alguma que está mais utilizada e, como foi comentado, a questão do cliente ter que fazer mais de um clique para chegar àquela opção. Eu queria complementar, né, rapidamente, só com o aspecto de monitoração de tecnologia. Então, a gente usa ferramentas ali para medir a experiência, né, em termos de tempo de resposta, quantos segundos cada transação, e como é que isso combina com a usabilidade, né, da parte da aplicação, né, de cliques, mas também a fricção. Então, como é que se acompanha cada transação e ver quanto que está o abandono, né, durante uma transação, para ver se ele consegue chegar até o final, se você não tem uma perda ali por fricção, porque tem que fazer uma escolha de, por exemplo, processo de admissão digital.
né? Cada vez mais, né, a gente faz mais admissões pelo digital do que no presencial. Mas o processo ele tem que ser fluido de uma maneira que não gere fricção, que você não perca, né, leads no meio do caminho. E aí você acompanhar indicadores dessa conversão ajudam também a medir a efetividade, né, de quanto essa usabilidade, quanto esse UX de verdade está sendo efetivo, né? Então, monitoração de tecnologia, mais essa monitoração da fricção do que a gente perde pelo caminho de transações. Eu queria enfatizar a questão de NPS, porque, pelo que eu tenho ouvido e tenho lido, existem até algumas categorias de cliente, que são os detratores, os promotores, os detratores e os neutros. São conceitos absolutamente novos. Acho que isso até acontecia no passado, antes da gente ter essa interação digital tão intensa, mas agora as ferramentas nos permitem até identificar os clientes pela atuação deles nas redes, né? Quem são os detratores, quem são os promotores com quem as empresas podem contar, quem são os neutros, aqueles para quem é indiferente a política das empresas de aproximação com os clientes. Então eu queria que vocês falassem mais sobre isso, alguns de vocês comentassem um pouco mais sobre esse perfil de avaliação dos clientes. Muito interessante quando você começa a olhar essa questão do comportamento, né, do cliente, porque você consegue perceber um pouco nessa variação, né, dos promotores e dos detratores, né, como que, na verdade, a sua base ela vai mudando de comportamento, né, e, obviamente, tudo que a gente não quer, né, dentro desse mercado é ter um alto índice aí de churn, né. Então, nossa expectativa é você conseguir trazer o cliente, né, trazer uma satisfação do cliente, e esse cliente, ele influencia, né, tanto no lado positivo quanto no lado negativo, quando você tem uma experiência que não é tão boa, né. Então, é importantíssimo você observar, né, quando a gente fala dos detratores, né, como é que está essa experiência do cliente. Então, você consegue entrar no nível de detalhamento onde você consegue perceber, no caso da Claro, né, certas regiões, certos bairros, você consegue fazer uma localização muito pontual, né, e você consegue ser bastante assertivo quando você consegue entender aquele comportamento, porque quando você tem uma pesquisa, um NPS, é importante que você tenha um nível, né, de granularidade para que você consiga chegar exatamente no foco do problema, né. E você só vai conseguir chegar no foco do problema quando você tiver por trás um analytics, uma base de dados que permita você chegar nesse grau nessa granularidade, né, e nessa precisão da análise do teu problema. Então, qualquer foco, né, onde você começa a identificar detratores, né, você precisa chegar nesse nível de granularidade para entender o problema e atacar o problema na causa raiz. Então, eu diria que esse é um ponto fundamental. Porém, o NPS, né, ele começa desde o momento em que você faz uma monitoração, e alguns dos colegas aqui comentaram, né, ali na operação, né. Então, a área de tecnologia, ela deixou de ser apenas uma área alarmística do ponto de vista de infraestrutura, né, da operação propriamente dita, né. Na Claro, por exemplo, nós utilizamos alguns indicadores que nós chamamos de indicadores de continuidade do negócio, né, que são monitorações que, tradicionalmente, uma área de garantia de receita, né, faz isso, né, até com certa maestria, mas nós também trouxemos um pouco dessa preocupação, né, de olhar alguns indicadores de negócio para a gente poder olhar, estar sempre à frente que algum problema que não só uma infraestrutura de TI pode estar causando, mas o comportamento de um cliente mudou. Então, desde o NPS até essa busca, né, da monitoração com olhar de negócio, eu diria que são dois ingredientes fundamentais para que a gente tenha a visão de fato em cima do cliente. Eu acho fundamental. Como sempre, em todas as questões relativas à gestão de tecnologia nas empresas, a questão não é, o desafio não é só tecnológico, mas é, sobretudo, não menos importante do que a tecnologia, a questão cultural. E
E desse ponto de vista, eu acho que vocês têm um desafio muito grande, que é de fazer a integração de todos os setores, todas as áreas da empresa, no sentido de convergirem para um melhor atendimento às necessidades dos clientes. E aí a gente está falando da área de vendas, da área financeira, da área de marketing e comunicação, administrativa, enfim. Eu queria ouvir todos vocês a respeito de como vocês lidam com isso, se vocês acham que é fundamental essa integração entre todas as áreas para obter o melhor resultado da chamada Customer Experience, e se é fundamental, como é que qual é o papel da área de tecnologia na arregimentação e na convergência de ações e de comportamentos das diversas áreas nesse sentido? Bom, vamos lá. Eu acredito, sim, que a gente tem uma responsabilidade, eu falo isso muito com o meu time, a gente tem uma responsabilidade e um privilégio de estar numa área onde a gente consegue ter visão de todas as iniciativas das outras áreas. Então, existe um papel na tecnologia, né, como o César falou aqui, de estar alguns passos à frente, de entender o que está acontecendo no negócio, de ir além da alarmística, de entender o problema do cliente e de trazer ali, de estar junto com a área de negócio, de trazer para eles as oportunidades de como usar melhor as plataformas, de como a gente pode criar uma jornada com menos fricção mais rapidamente, né? A tecnologia parou de ser uma área só de suporte, ela de fato faz parte do processo estratégico na decisão de um produto, de um serviço, da revisão de um processo, né, que vai impactar um cliente, uma pessoa. Então, no final das contas, trabalhar separado não tem sentido, né? Então, o objetivo tem que ser o mesmo, cada um vai vir com o seu viés e com a sua demanda. E na tecnologia, acho que além de trazer essa questão do que existe de melhor para acelerar, etc., tem a questão da empatia junto, de se colocar ali no lugar do outro, de entender, né, que a pessoa do atendimento tem que resolver aquela série de demandas, tem metas, né, ou de vendas, ou de marketing, e a gente conseguir trabalhar de forma que o objetivo seja alcançado, ser uma área que vira cola, sabe? É uma área que faz a cola do todo ali, no final das contas, ajudando o objetivo ser alcançado. É muito boa essa imagem da cola, do amálgama, né? Que a gente supõe que seja o papel da área de TI em relação às outras áreas. Vanberg, como é que é essa questão cultural, de novo, num banco público, como o Banco do Nordeste, você lida com funcionários públicos, servidores públicos, que acho que se tornam, de alguma forma, resistentes a mudanças culturais. Queria saber como é que você lida com isso no banco. Aqui no banco, a gente tem uma estrutura centralizada de TI, então tem uma área de governança, área de infraestrutura, tem uma área de sistemas, e a gente começou um movimento no ano passado, né, e esse movimento está em andamento. A gente hoje já trabalha dentro de uma abordagem ágil, então a gente tem times ágeis, as squads aqui dentro do banco, né, para cada segmento de negócio, e esses times são multidisciplinares. Então, eu tenho um time lá, gente da área de vendas, gente da área de marketing, gente da área do canal, do produto e gente de TI. Então, eu tenho um time, uma equipe. Essa equipe, eu tenho o PO, tenho o Scrum Master. Essa equipe, ela traz o cliente também para dentro do projeto. Então, a gente tem buscado trabalhar dentro do banco no desenvolvimento do conceito de ciclo de vida de produto. Então, dentro desse conceito de ciclo de vida de produto, a gente saiu do contexto de projeto para produto. Então, hoje a gente não tem mais aquele projeto com início, meio e fim. Porque os principais produtos do banco, eles estão sempre inovando, estão sempre fazendo entregas mensais, com melhorias nos sistemas e com equipes dedicadas a inovar, a trabalhar com esses produtos. E, novamente, eu digo, essas equipes não envolvem somente gente de TI. Essas equipes têm gente de TI, tem gente do business, tem gente da área de marketing, tem gente do jurídico em alguns projetos também, da área de segurança. Então, a gente tem feito com essas equipes um trabalho
onde a gente não é responsabilidade da TI somente desenvolver aquele produto, mas é responsabilidade de todos que fazem parte do processo na entrega desse produto para o cliente. E a gente tem visto uma mudança muito forte com isso, para poder aproximar mais e, com isso, permitir com que a gente consiga entregar soluções mais com a visão do que o cliente realmente necessita e dentro da experiência dele. Ótimo, eu queria ouvir um pouco o Hélio, porque eu acho que essa questão cultural versus a questão tecnológica, num sistema de cooperativas com culturas tão diversificadas, né, Hélio, das diversas cooperativas que estão nesse universo, nesse ecossistema da Ailus, eu acho que deve dar um trabalho considerável para vocês da TI, né? Sem dúvida, né? O modelo de decisão, né? Onde a gente sofre mais porque tem um modelo mais participativo, né? De mais cocriação, cooperação, ouvir muita gente para poder chegar numa tomada de decisão. Isso é um desafio de agilidade, né? Então, na nossa jornada ágil, na nossa jornada de transformação, o que a gente vem experimentando é que precisamos fazer a coisa certa na hora certa, né? Então, assim, os investimentos são mais limitados, são mais objetivos, tem que entregar um resultado, né? De maneira muito efetiva, né? E a margem para falhas ela acaba sendo muito pequena. E então, prioridade, encontrar a prioridade certa e fazer a coisa certa na hora certa é um grande desafio. E aí não adianta você estar com uma fábrica, né, de tecnologia ou de desenvolvimento de software fantástica, com os melhores indicadores de produtividade, se você não estiver cuidando do que entra para ser priorizado. Então, a parceria, né, com as áreas de negócio, eu diria até dizer, como o Van Berg disse, né, de ser quase uma coisa só, né, entre negócio e TI, para que você com isso possa ter a prioridade correta e entregar o que precisa ser feito para atender aquela necessidade do cooperado, né, ou que é o que a gente, como a gente chama nosso cliente final. Porque se entrar um pedido errado, um pedido torto, né, ou que não atenda a expectativa, ele vai ser entregue com qualidade, mas não vai resolver o problema, né, não vai atender a solução final. Então, gerar essa proximidade, poder fazer essa construção juntos, para fazer só o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, é um grande desafio. E a gente executa isso, né, todo dia, buscando esses alinhamentos, mas até um certo ponto que não nos amarre para ser muito lentos na hora de fazer a construção, né? Então, equilibrar a agilidade com um modelo de decisão participativo e muita colaboração entre negócio e TI no nível de parceria mesmo, e não só de tiração de pedidos, né, que de uma TI mais antiga ou tradicional. Ótimo. César, como é que é esse processo de aculturação que leve à integração das várias áreas da Claro, e qual é o papel que a TI desempenha nesse processo em alavancar essa integração entre as várias áreas? Como é que se cria cultura para isso e se vocês têm sido bem-sucedidos enquanto TI na gestão desse processo? Uhum. Eu acho que, primeiro, a área de tecnologia tem um papel fundamental, né, naquilo que nós chamamos de transformação digital. A Ana comentou, né, nós somos uma das poucas áreas na companhia que tem o privilégio de conhecer os processos end-to-end, né? Então, nós sabemos exatamente onde é que estão as armadilhas, as dificuldades, né? Óbvio que quando você fala de transformação digital, né? Quando você fala de uma visão, né, focada em produto, focada em cliente, hoje não existe mais aquela separação, o time de negócio, o time de tecnologia, né? Hoje todos os times estão trabalhando de maneira multidisciplinar, né? E esse é um desafio, porque é uma mudança de mindset, né? Não diria nem uma mudança nem cultural, né? Eu acho que primeiro você muda o mindset, né? E aí você vai aos poucos, né? Adequando, aprimorando a questão da cultura. Então, os novos modelos ágeis, os modelos que nós chamamos, né, de novo modelo operacional, essa visão e essa orientação por produto, ela requer um desdobramento completo dentro da organização, né? Então, quando você tem ali os times multidisciplinares, né, não existe mais, né, a área de negócio, né? Muitas vezes você pega ali algum funcionário dizendo assim, não, mas eles fizeram tal coisa. Não existe eles, né? Nós fizemos alguma coisa, né?
Então, nós somos um único time. E uma coisa interessante, né, que a gente tem observado na Claro, é que algumas pessoas, né, com visão de tecnologia, mas com uma visão também muito forte de negócio, têm se destacado e têm ido para liderar alguns produtos, né, com visão de negócio mais tecnologia. Esse é um papel importante, né, porque a área de tecnologia, ela passa a fazer parte da área de negócio. Então, nós discutimos, junto com as áreas de negócio, né, evolução de produto, P&L de produto, né, como é que você vai melhorar a experiência do produto, né. Então, eu diria que daqui para frente, esse modelo híbrido, né, e essas competências, né, elas vão estar completamente misturadas. Assim como você também vai começar a perceber as áreas de negócio, né, falando de tecnologia de igual para igual com as áreas de TI, né? Então, hoje você vê usuários que, poxa, têm um conhecimento muito forte sobre plataformas. E eu acho que essa é a grande sacada, a grande mágica, né? É você ter gente de TI com um profundo conhecimento de negócio e um pessoal de negócio que consegue ter um diálogo, né, e entender um pouco dessa transformação, dessa evolução de plataformas, né? Então, a receita aqui primeiro, é você disseminar um pouco dessa cultura e mudando o mindset dessas pessoas para um modelo que a gente chama um modelo muito focado em colaboração. É nisso que nós estamos apostando e, né, tombando as nossas estruturas para uma visão produtizada. Bom, eu queria ouvir o Alexandre. Eu queria saber, Alexandre, no Banrisul, onde é que estão as resistências a essa performance, essa nova performance cultural, para que a política de satisfação no cliente seja atingida integrando as várias áreas? Quer dizer, como é que vocês promovem isso e onde você identifica que existem resistências a esse processo? Certo. Como já trazido aqui por alguns colegas, né, esse movimento a gente iniciou lá, o Banrisul iniciou mais fortemente em 2018, de aproximação. Então, aproximação de negócio e tecnologia, usando aí através dos squads, né, multidisciplinares, então, vários papéis trabalhando dentro desses squads. E a questão de resistência, né, nós somos uma empresa aí com mais de 90 anos, então imagina toda a cultura, toda a bagagem que vem junto, né, com essa mudança. E tem um exemplo, um dos primeiros squads que nós formamos, onde a gente começou a trabalhar a questão de mudança para o formato ágil, e aí aproximar o cliente das decisões. Eu tinha uma das pessoas que compunham o squad que tinha 42 anos de empresa. Então, imagina toda a bagagem que ela já traz, todo o conhecimento, todo o modelo mental que ela traz de trabalho, e agora fazendo uma mudança, né, no formato, no dia a dia. Então, foi muito grande, assim, mas também foi bastante satisfatório, assim, olhar e ver a mudança acontecendo com pessoas com 40 anos dentro da empresa. Mas, falando um pouquinho das barreiras, quando tu começa a pensar em trazer o cliente mais para a te ajudar nas decisões, ajudar no direcionamento, a gente tem uma quebra ali, que era aquele modelo mais tradicional, onde nós tínhamos as áreas de negócio, o business definindo o produto, ou definindo o negócio, e a área de tecnologia desenvolvendo esse negócio ali na frente. Quando tu começa a trabalhar com um time multidisciplinar, e tu começa a trazer mais pesquisa para o cliente, junto com o cliente, ouvir mais o cliente, tu começa a trazer algumas barreiras daquelas pessoas que têm bastante tempo, bastante experiência também na área, tu tira dela aquela definição do produto. Tu está botando na mão do cliente o teu caminho, a tua definição. Então, a gente teve e ainda enfrenta, em vários momentos, algumas barreiras no sentido de que, olha, aquela pessoa que atua em determinada área traz lá mais ou menos já o que ela gostaria, ela já traz o produto ou o formato que ela quer. E aí o squad, que é formado ali pelo pessoal de tecnologia, pelo pessoal de negócio, também está ouvindo o cliente e está trazendo uma proposta diferente de solução. E aí tu tem um pouco de embate, então tu tentar trazer essa questão de que, não, ok, vamos testar então o caminho que o cliente, a necessidade que foi identificada através do cliente, vamos testar isso,
de uma forma talvez mais rápida e redirecionar o meu produto de acordo com esse resultado, ao invés de a gente simplesmente pegar uma área que é especialista e desenvolver aquele produto com a visão daquela área. Então, tem um pouco de resistência ainda nisso, a gente vem trabalhando bastante para quebrar essas resistências ao longo do tempo. Essa questão dos times multidisciplinares, a gente vem avançando também bastante, de envolver cada vez mais áreas do banco nesse trabalho, nesse formato, né? Então, envolvê-los mais. Eu acho que o César trouxe agora uma palavra que para mim faz muita diferença, que é colaboração. Então, a colaboração entre as diferentes áreas, entender, o Van Berg também trouxe uma mudança que a gente teve muito forte no banco, que é, ao invés de olhar projetos que tinha lá um início, meio e fim, eu passar a olhar jornadas. Então, eu entender a jornada do meu cliente, entender o produto ao longo do tempo. Então, é uma mudança no formato, na maneira de a gente pensar, na maneira de a gente conduzir os projetos. E, assim, eu brinco com o pessoal, às vezes, é um trabalho de formiguinha, assim, a gente está constantemente indo lá, trazendo essa questão de mudança, reforçando a cada review, por exemplo, dos squads, quando eles fazem as apresentações lá do resultado do trabalho que eles têm, a cada review a gente reforça um pouquinho o formato, reforça um pouquinho de eles voltarem, colocarem o produto na rua, testarem esse produto, verem o direcionamento, o melhor formato, para onde a gente deve ir. Então, assim, é um trabalho contínuo. A gente iniciou mais forte em 2018, assim, a gente vai ainda alguns anos, assim, para realmente ter uma mudança em toda a organização, né? Como eu falei, uma organização de 90 anos, já com muita bagagem, muito conhecimento também. Então, é uma coisa que a gente vem, aos poucos, trabalhando essa mudança cultural. E não é, eu brinco com o pessoal, né, não é uma questão de idade. Tem gente nos nossos squads com 60, 65 anos atuando, e assim, com uma cabeça muito boa, uma mente muito boa, de não, vamos mudar, vamos redirecionar. E ao mesmo tempo, às vezes eu enfrento dificuldades com algumas pessoas com 25 anos, que estão trabalhando há um ano num formato e já não querem mudar. E aí a gente tem que fazer um trabalho com essa pessoa de mudança, de ter um outro olhar. Na verdade, eu gosto bastante, assim, de ter diferentes perspectivas, assim, entender e se permitir enxergar as diferentes perspectivas, testar, e aí testar a gente fala muito, né, é testar o mais rápido possível, para que, se tu tiver que redirecionar, redirecione o mais rápido possível também. E aí a gente consegue ter aí um melhor retorno, né, e atuar em cima dessas equipes aí, atendendo cada vez melhor o nosso cliente final também. Ok, Alexandre. Bom, para ser justo e democrático, eu vou distribuir por vocês a provocação que eu fiz só para o Alexandre. Eu quero saber, quero que vocês me falem rapidamente e pontualmente quais são as resistências que vocês têm encontrado nesse, vamos chamar, acho que é uma expressão muito usada por vocês, gestores, o planejamento colaborativo. Qual é a resistência? Onde são os focos de resistência, se é que vocês podem me dizer, dentro da empresa, a fazer com que todas as áreas convirjam e que se crie essa cultura de atendimento de excelência ao cliente? Quero reparar, agora todo mundo precisa falar. Vamos lá, Hélio, começa você. Na hora que a gente coloca o nós, né, nós entregamos, nós fazemos, já vem um desafio, né, porque as fronteiras existem, né, negócio, tecnologia, e acabar com essas fronteiras é um grande desafio. Então, tem muita gente que se apega muito a isso, né, então, às vezes eu vejo a tecnologia avançando e o negócio falando assim, não, para aí, vocês estão indo onde não devem, aqui é com a gente. Em outras situações, a gente pede, negócio vai, porque senão eu vou ter que ir, a gente tem que entrar mais, né, nessa conversa. Então, fazer esses times, né, trabalharem como um só, é um grande desafio. Então, a resistência, às vezes, está dentro da tecnologia, às vezes está no negócio, mas é de muito aprendizado, né, de encontrar formas de fazer junto como um só. Porque, no final, o que vale vai ser a experiência que você vai entregar, é o resultado que você vai fazer. E a gente encontra resistência, né, nesses perfis. Às vezes, pessoas que querem ficar mais, né, presos ao técnico, querem que as perguntas de negócio sejam respondidas, e, na verdade, não tem mais essa fronteira, né? A tecnologia é só um meio.
e o que você precisa é encontrar a melhor forma de resolver o problema. E aí a solução não importa onde ela está, né? Se está no negócio, se está na tecnologia, não existe mais, é uma fronteira que está acabando. A gente tem tido a experiência de trazer muita gente do negócio para a tecnologia também, para, né, ensinar, ou para ensinar a tecnologia para elas, mas para colocá-las com um olhar diferente, sair do olhar técnico só, que às vezes acaba enviesando algumas conversas, né? Mas também, como o César disse, né, situações onde pessoas de tecnologia se destacam e acabam indo liderar a frente de negócio, porque conseguem levar um pouco mais da questão de possibilidades que a tecnologia pode entregar para o produto final, né? Então, pessoas, né, no fim são pessoas, é uma mudança cultural, e a gente tem que trabalhar ela com bastante, né, cuidado e não subestimar, porque é um movimento de longo prazo, que entrega resultado já no curto prazo, mas que demora para ser totalmente institucionalizada, né? O banco também é uma empresa pública, né? Então, temos uma boa parte dos funcionários do banco, se eu não me engano, hoje, 25% que já tem mais de 30 anos de banco, né? Então, você vê, tem um público que tem experiências de vida diferentes, tem culturas diferentes. Aconteceu esse movimento comigo mesmo, eu sou da TI, né? Minha formação inicial é TI, e passei uma temporada fora da TI, migrei para a área de negócios, gerenciei vários produtos no banco, cartões, canais, seguros, e assim por diante, e depois voltei para a TI. E aí até brinquei, quando eu saí da TI, fui para as áreas de negócio do banco, aí disse, agora você não é mais vidraça não, agora você é pedra, né? Como se tivesse aquela divisão de cultura que alguém jogava a culpa no outro, né? Então, a gente tentou, né, de toda forma, tirar essa linha, porque existe ainda isso, né? Existe, isso aqui é culpa da TI, isso aqui é problema da TI, como se aqui não fosse a mesma empresa e que não fosse a responsabilidade de ambos o desenvolvimento e a gestão daquele produto. Então, essa dificuldade, né, de a gente trabalhar com equipes segregadas, né, onde cada um coloca, quando tem algum problema, a responsabilidade da outra área, isso a gente mitiga muito quando a gente junta essas áreas e trabalha de forma integrada com o ambiente colaborativo. Então, justamente essa ideia de colaboração, de integração, de trabalhar com equipes multidisciplinares, que a gente encontrou isso como uma estratégia para mitigar e reduzir justamente essa resistência que dentro da cultura da empresa. Claro que isso não vai ser da noite para o dia, existem áreas onde esse movimento é mais rápido, existem áreas onde esse movimento ainda está inicial, certo? A gente está na fase ainda inicial. Então, mas a gente, nas áreas que a gente já começou a desenvolver, já teve entrega de vários produtos desse novo modelo e que os resultados vieram de cada vez melhores, isso fez com que a gente vendesse na presidência da empresa, na diretoria, que esse modelo funciona e com isso a gente conseguiu, por meio do sucesso desses projetos, migrar para as demais áreas do banco também. Na verdade, assim, somos seres humanos, né? Então, no final das contas, é a questão de você ser rápido em se adaptar. A gente não tem mais aquele tempo, Wilson, de mudar a cultura, né, como a gente tinha. Na verdade, a gente tem que estar alinhado com o objetivo, né? Então, existe ali um sangue azul dentro da TIM, existe, né, o que permeia a nossa garra, a nossa cultura como time, assim, vamos dizer, a nossa linha mestra, e a meta definida, vamos atrás da meta. Temos que mudar paradigma. Resistência aparece, ela aparece, mas não tem a ver com idade, né, como a gente já falou por aqui, não tem a ver com tempo de empresa, né, falo isso por experiência. Na verdade, tem a ver com você ser capaz de realmente se adaptar, de realmente ter uma escuta ativa e falar, olha, eu posso mudar meu ponto de vista, faz sentido. A gente pode fazer melhor, com certeza. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, com o caráter de cada um. E quando aquilo começa a se espalhar, quem não está dentro acaba saindo, assim, porque, de uma forma ou de outra, porque é um grupo que acredita numa mesma coisa. Tá bom. César, eu vou ser mais incisivo e mais específico. Obviamente, as áreas de marketing e comunicação... As áreas de marketing, comunicação, vendas são muito mais receptivas a essas iniciativas. Eu desconfio que a área financeira seja a que mais resista nesse processo, porque todo
toda a política de encantamento do cliente exige investimentos, né? E aí, claramente, alguma resistência na área financeira deve ter. Conta para mim se essa minha desconfiança faz sentido. Na verdade, sempre vão existir, né, pessoas, né, como a gente falou do NPS, né, os promotores e os detratores, né, mas isso faz parte, né, de um mundo onde você lidar com pessoas, não tem jeito, né, você vai encontrar pessoas onde tenha certas barreiras, né, mas eu poderia traduzir, né, todos os colegas falaram aqui numa palavra, né, que é muito importante, né, propósito. Quando você tem esse alinhamento, né, sobre o que você quer fazer, qual é o propósito, e todo mundo entende aquele propósito, as pessoas, obviamente, vão atrás, né, do que a gente chama do mesmo objetivo, mas através do mesmo propósito, né. Obviamente que a área financeira, né, sempre nos aperta, né, em relação a custos, né, ou seja, temos que fazer mais com menos, temos que ser mais eficientes, e não é diferente, né, cada empresa tem de fato ali, né, o seu cinto, né, alguns com cintos mais apertados, outros com cintos um pouquinho mais folgados, né, mas de fato eficiência é uma palavra que nunca vai sair, né, ali do ombro, né, do CIO, né, do head de tecnologia. E nós vamos ter que buscar sempre, cada vez mais ter sinergia, né, para que a gente consiga fazer, né, mais, né, com menos, né, eu digo com menos de maneira mais eficiente, né, porque nem sempre fazer com menos, né, é um sinal de que você está entregando com uma certa qualidade. Então, assim, tem uma área financeira que pressiona bastante, né, todas as áreas ali de execução, mas de uma certa maneira, as próprias áreas também, né, financeira, elas, quando enxergam o benefício, né, de um produto, de um trabalho, ou de um projeto pela qual ela também entende que vai ser beneficiada, ou seja, ela entende o propósito, né, e não é um propósito pura e simplesmente da área financeira ou da área de tecnologia, todo mundo anda junto, né, todo mundo consegue levar, né, essa motivação para o time, porque de fato, são pouquíssimos os projetos onde você fala que existe uma barreira tecnológica, né, as barreiras tecnológicas, na verdade, elas estão sendo completamente quebradas, né? Você vê plataformas que são colocadas da noite para o dia em produção porque tem uma velocidade, porque tem uma cloud, né? Porque tem algumas tecnologias que permitem com que você acelere, né, essa jornada que antes eram jornadas de 2 anos, 3 anos, né? Para você ter uma ideia, Wilson, né, não existe mais projetos, né, na Claro de 2 anos, 3 anos, né? Nós olhamos, na verdade, projetos que eles têm uma visão, eles têm um roadmap, às vezes de médio prazo, mas a execução são execuções que trazem resultado de curtíssimo prazo. E aí nós estamos aprendendo, né, a fazer tanto a aprovação quanto a cobrança do resultado em cada um desses produtos ou desses projetos, né, num ciclo muito curto, né? Então, se você tiver que falhar, falhe rápido, né? Então, fail fast, né? Então, a gente vem exercitando muito isso. E as áreas estão entendendo, né? E a área de tecnologia tem contagiado as áreas de negócio nesse propósito. Então, nós estamos andando juntos, né? E quebrando barreiras sempre que precisa. Ainda bem que eu não estava enganado com a minha suspeita. Na verdade, do que a gente está falando aqui não é só de um processo de sedução, de encantamento do cliente para a gente ficar bem, para as empresas ficarem bem, como se dizia antigamente, ficar bem na fita, ficar bem na foto. Eu tenho evitado usar essas expressões porque isso denota a minha idade avançada. O pessoal mais jovem, em geral, dá risada quando eu falo essas coisas, mas, de toda forma, o que a gente não está falando aqui só de encantamento do cliente, só de sedução do cliente. Obviamente, vocês têm que achar mecanismos de transformar as informações que vocês obtêm com a interação com os clientes em novos negócios, em novas oportunidades de negócio. Então, eu queria saber de vocês se algum de vocês já tem métodos implementados de testes, modelos de testes dessa experiência
de interação com o cliente. Por exemplo, investir num ponto de venda ou num determinado tipo de contato com o cliente e imediatamente medir os resultados. Então, existem modelos de teste que podem ser implementados? Alguém tem essa experiência para me contar? A gente aí, desde o final de 2018, a gente implementou um processo onde a gente vai evoluindo ele, né, e vamos medindo o NPS em alguns pontos de jornadas críticas e específicas ali na experiência dos nossos clientes. E aquilo ali nos dá output para planos de ação, para melhoria. Alguns imediatos, porque são flagrantes, outros de mais médio prazo, né, mas aquilo ali retroalimenta a empresa de ações concretas para resolver demandas e questões dos nossos clientes reais. Então, não é nada autorreferenciado, é o cliente que está ali falando com a gente, né? Então, como a gente já usou bastante pesquisa também, já usamos bastante pesquisa no passado, focus group, etc., agora a gente tem ferramentas e tem tecnologia para conseguir, a partir de eventos, trigar uma pesquisa, né? Conseguir saber se aquela experiência ali naquele momento, se ela foi satisfatória ou não, né? A gente, desde um ambiente físico, como uma loja, né, vamos dizer, como um ambiente digital, que é baixar uma segunda via de conta, por exemplo, no aplicativo, né, ou pagar com Pix no aplicativo. Então, a gente consegue medir aquilo naquele momento. E aí, isso porque a gente tem essa tecnologia hoje. A tecnologia nos suporta e nos permite fazer isso. Mas, de novo, medimos, olhamos, se a gente não analisa, não cria plano de ação, não age, né, de nada vale. Então, é importante esse ciclo virtuoso, que é essa questão da medição e do uso desse output de teste ou de pesquisa, né, para melhorar a experiência do seu cliente. Bom, pessoal, eu tenho vocês podem imaginar, tem uma lista imensa de questões para colocar aqui. Acho que a gente vai ter que fazer outras rodadas para discutir essa questão, e vocês certamente serão convidados para isso, mas eu preciso encerrar. Chega uma hora que a gente precisa encerrar e a gente já estourou o tempo limite que eu tinha proposto para vocês. Então, eu queria, antes de encerrar, claro, passar a palavra para a Márcia, que eu devo confessar aqui publicamente, um comportamento exemplar, assistiu a todo o debate. Vocês sabem que o modelo de patrocínio dos nossos eventos exige que os patrocinadores fiquem em silêncio e assistam ao debate sem poder intervir, para que a gente preserve a neutralidade da plataforma que a gente criou de debates. Então, agora, finalmente chegou o momento da Márcia se manifestar e se dirigir a vocês. E eu queria já levantar uma questão para a Márcia, que eu tenho ouvido e tenho lido muito a respeito da estratégia da BMC, que é uma coisa chamada de Transcendent Customer Experience. Márcia, você podia começar contando o que é isso e depois fazer as suas considerações para a gente encerrar o debate. Obrigada, Wilson. Obrigada pela oportunidade. Bom, primeiramente, agradecer o compartilhamento de informações. Eu acho que o que a gente escuta aqui, o que foi discutido aqui, que, sem dúvida nenhuma, é priceless, né? Não tem preço, é uma oportunidade única. E a gente aprende muito, né? A gente que está aqui do lado de cá, não tenho dúvida que a gente aprende muito com tudo isso, e isso é muito rico para nós, até no sentido da gente sempre levar a informação correta para o C-Level, né, sempre agregando nas necessidades de vocês, fazendo com que a gente não perca, né, o tempo de vocês, o nosso tempo, que, acima de tudo, ainda mais nos dias de hoje, é extremamente precioso. Hoje, nada mais é precioso do que o nosso tempo, e ele tem que ser muito bem utilizado. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por esse compartilhamento de informações, e por vários depoimentos aqui. Eu não tenho dúvida que,
com a chegada, né, com a vinda da transformação digital, a parte de Customer Experience é uma derivação ali, né, da transformação digital. Não tenha dúvida que eu acho que esse é o caminho que as empresas, elas entenderam que elas precisam seguir para se tornarem cada vez mais lucrativas, né? Porque, afinal de contas, nós existimos todos aqui por um motivo, né? A nossa existência, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, né, César? Que é o quê? Cada vez mais as empresas estarem lucrativas. Mas lucrativas a que ponto? Entendendo melhor o seu cliente, entendendo mais as necessidades do mercado. E como é que a gente faz isso, né? Principalmente nós, gestores, provedores de tecnologia. Como é que a gente, através de todas as interfaces que estão disponíveis, onde a gente pode coletar milhões de informações, como é que a gente pega essa informação, traz para dentro de casa e mostra valor para as nossas áreas de negócio, fazendo e mostrando a relevância da tecnologia da informação dentro das empresas, através de como? Da humanização, da individualização dos negócios de cada indivíduo, porque atendendo a um indivíduo, hoje no mercado brasileiro, a gente pode estar atendendo milhões, e o quanto isso vai gerar de receita. E eu acho que esse realmente é o grande desafio, né, que as áreas de Customer Experience, os profissionais de Customer Experience, dentro das grandes empresas, elas têm hoje. E eu acho que é através de como é que a gente pode, e é onde a BMC, ela procura, com as nossas soluções, transcender essa experiência do cliente. Como é que a gente, porque só nós sabemos, né, nós aqui, gestores de tecnologia, sabemos o que é, né, pegando o exemplo aqui do nosso colega do Banrisul, o Alexandro, né, 90 anos de banco, não é isso, Alexandro? A gente simplesmente não joga um legado de 90 anos e começa a falar de inteligência artificial, de machine learning, de chatbot. Então, como é que a gente mantém um legado, coloca, implementa e coloca em prática novas tecnologias, fazendo que tudo isso se integre, se comunique, para que a gente possa transcender e melhorar a expectativa dos nossos clientes. Eu acho que esse é o grande segredo, né? É para isso que a transformação digital chegou, e eu acho que esse é o grande desafio das áreas de Customer Experience, de transcender. E, com certeza, né, a tecnologia, ela chega num momento para otimizar processos, para agilizar processos. É muito difícil, com todas essas interfaces, com todas essas coletas, essas diversidades de informações, os meios de informação que a gente tem, digital, texto, mídia, como é que a gente centraliza isso tudo dentro de casa, processa e tenta antever e surpreender o nosso cliente. E eu acho que é aí que a BMC, com certeza, ela traz soluções no mercado brasileiro, no mercado mundial, para tentar auxiliar os gestores de tecnologia da informação. Mas, nesse momento agora, eu só tenho que agradecer essa troca de informação, que para nós é riquíssimo, realmente não tem preço. Muito obrigada a todos vocês pela participação e pelas informações. Wilson. Obrigado mais uma vez, Márcia. E, bom, até uma hora e meia atrás a gente mal se conhecia, agora somos todos amigos de infância, então vocês vão interagir daqui para frente. Tem a minha intermediação quando vocês quiserem. Acho que o Vicente também quer dar o recado dele rapidinho. Vicente, fica à vontade antes da gente encerrar. Muitíssimo obrigado, Wilson, e a todos aí. A discussão foi riquíssima, né? E foi muito interessante para validar, né? A BMC, no final de 2019, início de 2020, né, lançou um conceito que a gente chama de Autonomous Digital Enterprise, né? Que, na época, era uma visão para 2025, né? Era uma visão de longo prazo, uma visão de 5 anos, né? Só que com o advento da pandemia, eu acho que essa coisa se antecipou muito, né? E basicamente, essa visão, ela visa, né? Ela endereça
desafios, né, que são como é que a gente rapidamente capitaliza em cima das oportunidades que essa transformação digital está trazendo para a nossa indústria, né? Então, vamos dizer, a solução aí, o que é? O que vocês todos comentaram, né? A questão da agilidade, né? A gente tem que ter agilidade, né? Vocês comentaram que as empresas estão saindo daquela filosofia de projeto para produto, né? Com squads ágeis, né? Então, isso é fundamental, né? Um outro ponto, né, que a gente está falando bastante aqui, que foi falado bastante aqui, como nós garantimos aí a continuidade do nosso negócio, como é que a gente evita o churn, né? Tanto aí no setor financeiro quanto no setor de telecomunicações, o churn é sempre um risco, né? Essa facilidade digital leva a esse risco do churn, né? Então, a customer centricity, né? Como é que a gente vai estar olhando, vai ter esse foco, né, no cliente como ponto focal, né? E o último, vamos dizer, grande desafio aí, como é que eu torno, né? Como é que eu tomo ações baseadas aí em dados e faço com que essas ações sejam bem-sucedidas, né? Então, a gente chama de actionable insights, né? Como é que eu consigo, a partir dessa riqueza de dados, de informação, usando, como vocês comentaram, machine learning, né, inteligência artificial, tomar decisões inteligentes para que a gente consiga, aí, através de agilidade, né, centralidade no cliente, né, e actionable insights, tomar as decisões corretas, né? Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado a todos aí pela audiência. Obrigado, Vicente. Obrigado, Márcia. Muito obrigado à BMC pelo apoio. Muito obrigado, Alexandro, ao Ana, César, Hélio e Vanberg. Muito obrigado a todos vocês. Foi, como eu disse no começo, eu tinha certeza de que ia ser isso. Foi um grande aprendizado para mim. Espero que tenha sido uma experiência rica para todos vocês. E eu faço questão de contar com vocês para os nossos próximos bate-papos virtuais e, quando essa pandemia terrível terminar, os nossos encontros presenciais, as nossas mesas redondas presenciais, seja em São Paulo, seja nas praças de vocês, eu espero poder contar com vocês. Muito obrigado, cuidem-se e até a próxima. Muito obrigado.